Senhor da nossa vida, é o Deus da nossa salvação. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Louvado seja Deus. Diga bem forte: Deus ama a minha família. Diga bem forte: Deus me ama. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus tem cura para você hoje. Se ele não respondeu é porque ele não creu. Diga de novo, diga: Deus tem cura para você e para toda a tua casa aqui hoje. Louvado seja Deus. Pode se assentar, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis de número capítulo 37. Gênesis de número capítulo 37. Louvado seja Deus. O verso de número 2, só vamos ler a parte A. As nossas crianças tem culto infantil para elas. E o pai, a mãe, talvez que a criança seja nova, pode acompanhar ela até o departamento infantil, porque o culto continua lá para elas também. Louvado seja Deus. Quem encontrou o verso 2, diga: eu encontrei. Meu Deus, está fraco para quem estava com tanta unção assim. Diga: eu encontrei. Glória a Deus. Diz assim o verso 2, a parte A: esta é a história de Jacó. Só até aí. Esta é a história de Jacó. Hoje nós vamos falar sobre a família de Jacó. Hoje nós vamos falar sobre a família de Jacó. E eu quero pedir muito a sua atenção, por favor, porque eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Repetindo, 2 dias, o nosso 5º evento Família de Honra. Esses 2 dias foram falados sobre diretamente para casais. E agora nós vamos falar um pouco sobre família mesmo, numa parte, num todo. O tema que ficou para mim é cura familiar. Alguém será que precisa disso aqui? Então diga comigo bem forte no 3. Esse tema que está aqui, 1, 2 e 3. Louvado seja Deus. Repetindo, e esta é a história de Jacó. Preste atenção. No primeiro momento eu quero fazer 3 perguntas para você. E você não vai responder esta pergunta, pelo menos não para mim, mas você vai responder para você mesmo, tá? E essas 3 perguntas é muito importante para despertar em você a importância da sua família e despertar em mim e você o quanto devemos nos envolver com a família e nos esforçar para manter essa comunhão. Jesus disse, aliás, Paulo disse em Efésios capítulo 4, que nós devemos nos esforçar para manter o vínculo da unidade, tá? Isso falando da igreja, mas também falando da família de sangue, a família genética, porque existe a família de sangue, tá? A família biológica, e também existe a família de Cristo, e tudo isso é muito importante. 3 perguntas que você vai fazer. Primeira pergunta: como está meu relacionamento com minha família em geral? Esse relacionamento se refere à vida conjugal. Esse relacionamento se refere pais com filhos. Esse relacionamento se refere filhos com pais. Esse relacionamento se refere irmãos e a família toda em geral. Como está meu relacionamento com minha família em geral? Ok?
Segunda pergunta que você deve fazer para si mesmo: como deveria ser? Você que conhece a Bíblia um pouco, eu que também conheço pelo menos uma fatia da palavra de Deus, nós temos uma noção, talvez, como deveria ser, ou temos alguma ideia, ou acreditamos e entendemos e temos a humildade de assumir que precisamos melhorar. Eu vi um aleluia. Nem todos talvez querem, né? A terceira pergunta é: o que eu tenho feito para melhorar? Então, primeiro, como está meu relacionamento com a minha família em geral? Como deveria ser, mediante aos olhos de Jesus? E o que eu tenho feito para ele melhorar, esse relacionamento melhorar? Você que trouxe um papel, uma caneta, bem-aventurado, porque depois você vai meditar e pensar melhor nessas 3 perguntas, que elas vão te inspirar a você ser curado e a sua família também ser curada. Coloque os olhos aqui, por gentileza. Um detalhe que eu quero que você entenda, Marilza, é que toda família, em toda família, existe problema. Em toda família. E nós estamos falando da família de Jacó. Vocês sabem quem é Jacó? Jacó, que o nome dele foi trocado quando ele passou o val de Jaboque, por Israel, que ele teve um encontro com Deus, tá? E o nome dele passou trocado, passou a ser chamado de Jacó por Israel, que significa príncipe de Deus. Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó. São os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Escute, de Jacó nasceu as 12 tribos. Marilza, repetindo, de Jacó nasceu as 12 tribos. Uma tribo, que era um dos filhos, se chama Judá. Como que ele chama? E desse Judá, dessa tribo de Judá, lá na frente veio Jesus. Então eu estou falando da família de Jacó. E você vai ver que a família de Jacó tinha problemas, e que a sua família tem problemas, e que a minha família tem problemas, mas que esses problemas podem ser solucionados por Deus através da sua vida. Eu quero que você me entenda, você que presta atenção aqui hoje, que essa palavra traz cura para você, e isso é profético que eu estou dizendo, e ela vai se estender para o restante da sua família, porque é isso que Deus faz. Através de um homem, Deus salva uma humanidade. Através de um Jonas, que não gostava de pregar para rebelde, uma cidade de 120.000 pessoas se prostraram a Deus, no ponto de até os animais jejuarem. Eu só quero que você entenda que existe um poder de Deus na sua vida, e que quando você é uma pessoa curada, sarada por Deus, no momento certo, na hora certa, Deus vai preparar o momento para você agir, e muita coisa vai mudar na tua família. Eu disse que muita coisa vai mudar na tua família. Nós vivemos numa época mais difícil de se lidar com pessoas, onde a palavra preciosa que o nosso querido irmão presbítero Claudenir leu aqui, tão maravilhosa da parte de Deus, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Porque o que está virando até mesmo a igreja do Senhor, é por isso que eu tenho lutado. A maior luta de um pastor, a maior luta de um servo de Deus, a maior luta de um cristão é manter a unidade. Eu não sei se você leu no verso final, que depois que leu sobre a comunhão, está escrito:
e ele ordena, é assim, pastor Claudenir? E ele ordena a bênção. Diga por quê, pastor? Porque a bênção de Deus é ordenada quando há comunhão. Deus tem cura para você, Deus tem cura para a sua família, e Deus tem bênção ordenada para todos vocês aqui hoje. Ok, eu vou dar o diagnóstico de uma família doente, baseado na família de Jacó. Vou dar alguns diagnósticos de uma família doente, baseado na família de Jacó, que é uma família tão preciosa para Deus. Talvez você vai se enquadrar, talvez não. Eu creio que é difícil escapar um peixinho aqui hoje. É difícil. Primeiro diagnóstico: uma família doente, ela pode se tornar doente quando falta comunicação entre os pais. A comunicação, a falta, a ausência da comunicação, de um bom relacionamento entre os pais, pode gerar uma doença familiar, não só para o casal, mas também para os filhos. E existe um grande problema aqui na família de Jacó. Quem quer saber, diga qual. Jacó, essa época, não é que Deus aconselhava, não, mas era até permitido a poligamia ou a bigamia. A monogamia é um homem com uma mulher só. A bigamia é um homem com duas mulheres. Eu fiquei com medo de alguém dar glória a Deus. E a poligamia é o homem com mais de duas mulheres. E esse era o caso de Jacó. E quando a família existe caso de bigamia ou de poligamia, existem problemas. A família pode desenvolver sintomas de enfermidade familiar. Não que isso não possa ser tratado. Repetindo, senão alguém olha aqui para mim, que uma vez não deu certo na sua vida, e você tentou de novo, aí você olha para mim aqui e diz: então acabou a minha vida, né? Posso preparar a forquinha e aí. Não é isso. Isso significa que há cura, isso significa que existe tratamento, isso significa que precisa haver um cuidado ainda maior da parte. Então diga comigo: a falta de comunicação entre os pais pode gerar nos filhos e tornar uma família doente. No caso de Raquel aqui, que é a mãe de José, ela já estava morta. Então realmente não havia falta de comunicação entre pai e mãe aqui. E ele era um pouco desprezado, José, entre os irmãos, porque além de seu filho, preste atenção, da velhice de Jacó com Raquel, e Raquel era a esposa que Jacó mais amava. Além disso tudo, ele era desprezado pelos irmãos, porque era queridinho pelo papai, e a sua mãe não estava mais presente, ela já estava morta. E você que está aqui nessa noite, talvez você não tem pai ou não tem mãe, talvez você tem um ou não tem o outro, ou talvez você não tem nenhum dos dois. Mas saiba de uma coisa, que existe um Deus, e você precisa crer nisso, que mesmo que você sofra pela ausência de algum deles, existe um Deus que pode suprir todas as suas necessidades. E Deus prepara pessoas para cuidar de nós, para nos amar. E é por isso que eu louvo a Deus, missionário Rodrigo, quando eu entro nesta casa, chamada Casa de Deus, porque eu considero vocês como minha família também.
E quando eu entro aqui, eu me sinto bem, porque eu te abraço, eu abraço os irmãos, e eu me alegro, porque tudo isso é muito importante, e é isso, essa comunhão, que é o óleo precioso, que desce sobre a nossa cabeça, e que vai escorrendo, e esse óleo precioso é a força de vida, é a graça de Deus, é o poder de Deus, que nos dá força a vencer, e a viver nesse mundo, para que a gente possa superar as dificuldades dele. Deus tem cura para você hoje. Uma família doente é quando acontece o amor desequilibrado. O amor desequilibrado dentro da casa pode gerar uma família doente. Pastor, o que é o amor desequilibrado? Está escrito no verso 3, acompanhe comigo. O capítulo 37, verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, olha só aqui, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Acabou a comunhão entre os irmãos. Acabou a comunhão entre José e os seus irmãos. E o que aconteceu? Diga o que, pastor? O ódio brotou no coração dos irmãos de José. Agora me provoque e diga por quê? Pelo amor desequilibrado de Jacó. Jacó amava mais a José, porque era filho da sua velhice, porque era filho de Raquel que ele mais amava, e além disso, ele demonstrava esse amor. Eu sei que todos pregam sobre José, nunca pregam sobre os irmãos de José, dificilmente. Eu sei que todos elogiam José, com muito mérito, porque José é um grande moço de Deus. José é um grande homem de Deus. José era temente ao pai, temente a Deus, fiel ao seu patrão. Jamais eu quero tirar o mérito de José, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje aqui eu vou pegar um ponto desse texto para defender também os irmãos de José, porque este ódio dos irmãos de José foi gerado na vida deles pela culpa do pai, que transmitia o amor desequilibrado. E a Bíblia está dizendo aqui que ele amava mais a José, e que ele deu uma túnica colorida para José, de mangas longas. E sabe o que mais, Rodrigo? Que os seus irmãos odiaram a José e não poderiam mais falar com ele pacificamente, porque acabou a comunhão entre eles pela falha chamada pai Jacó. Nós, como pais, sou pai também, não podemos anular nossa culpa e os nossos erros. Também não somos culpados completamente. Por quê? Porque somos falhos, erramos, mas devemos olhar para a nossa falha, aprender com ela, porque o ministério de Jesus se chama ministério de aperfeiçoamento. E você está aqui para ser aperfeiçoado por Deus. Quem está comigo aqui? Então diga comigo bem forte, por gentileza: o amor desequilibrado gera contenda entre os irmãos. E aqui leva para qualquer área da vida, leva até mesmo para a igreja. Mas vamos lá, falando de família. O terceiro ponto de uma família doente, a inveja. Os irmãos o invejavam, porque o pai o amava mais, então os irmãos o invejavam. Começou a invejar a José. Então a inveja não é uma coisa que provém de Deus. A Bíblia diz em Tiago fala que a sabedoria que é terrena, que é animal e que é diabólica, existe inveja. Então veja que a ausência da mãe Raquel, veja que a falta de comunhão entre os pais, os filhos,
gerou ódio, gerou inveja. E agora a inveja está dominando aquela casa, porque eram 12 irmãos e 11 estavam com inveja de um. Então você imagina como estava doente aquela casa, a família de Jacó. Ninguém fala nada. Um outro ponto de uma família doente: quando a mentira prevalece. Quando existe mentira dentro da casa, é um diagnóstico de uma família doente. Jogaram José num calabouço, numa cisterna. Venderam José para o Egito. José foi levado para o Egito. E quando chegaram na casa do pai, mentiram a respeito dele. Disseram que um animal feroz pegou ele e despedaçou ele. E o pai levou esse trauma, o pai Jacó, porque o pai Jacó também precisava de cura. Eu trouxe a responsabilidade para os pais aqui no início, porque os filhos não vêm antes do pai, os pais vêm antes dos filhos. Então a maior responsabilidade não é dos filhos, são dos pais. Porém, os pais também precisam de cura. E pela mentira dos filhos, o pai Jacó achou que 13 anos o seu filho estava morto. E ele estava como de despedaçado, diz a Bíblia. Um dia após o outro, o seu coração, daquele pai chamado Jacó, o seu coração estava despedaçado, por saber que um filho foi morto. Mas o filho não estava morto, porque havia mentira dentro daquela casa. E a mentira é um sinal, é um diagnóstico de uma família doente. Eu ainda não estou ouvindo glória a Deus, mas eu vou ouvir daqui a pouco. Mas eu sei que ninguém mente aqui, que todos são filhos de Deus, e Deus é o Pai da verdade. Eu ouvi amém. Então um coração cheio de ódio brotou. Você já viu um irmão com ódio do outro? Você já viu um pai com ódio do filho, filho com ódio do pai? Você já viu parente com ódio de parente? Porque um dia teve um problema, houve um desequilíbrio em alguma área desse relacionamento, e foi gerando ódio e tudo isso mais. E tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo, demonstra, é o diagnóstico de uma família doente. Digam comigo, esses são uns do diagnóstico de uma família doente. Agora levanta sua mão lá em cima e diga: em nome de Jesus, eu e a minha casa estamos sendo curados por Deus. Se você está nesta unção mesmo, se você está nesta unção, levanta a mão e diga assim: Deus vai riscar da minha família a falta de comunicação. Diga: Deus vai riscar da minha família o amor desequilibrado. Diga: Deus vai excluir da minha família a inveja, a mentira e o ódio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a família de Jacó. Os pais que tratam os filhos com diferença podem gerar contenda entre os filhos, que são os irmãos. Quem está aqui, diga amém. Eu vou repetir: os pais que tratam os filhos com diferença, eles podem gerar contenda entre os próprios filhos deles mesmos. Existe muito isso. Eu estou feliz porque eu sei que a palavra é de Deus, ela é de Deus, e Deus sabe onde Ele mexe, né? Os irmãos, o ódio pode crescer dentro do coração da família, presta atenção, devido à não aceitação. Aqui eu já entrei do lado dos irmãos de José, a não aceitação do propósito de cada um, porque a culpa também é do pai, mas também é dos irmãos, que odiaram José, porque não entenderam o propósito de Deus na vida de José. Que José teve um sonho e disse: como que chama lá?
os trigos, né? Os molhos. Os molhos, tinha 11 molhos, e os 11 se inclinarão diante de mim, o meu molho ficava em pé. Os trigos, né? Eles ficavam, os 11 se inclinavam, são os 11 irmãos de José, e o dele ficava em pé. Ou seja, o irmão menor seria superior aos irmãos maiores. Só que os irmãos de José não aceitaram isso. Os irmãos de José não admitiram isso. Coloca os olhos aqui, uma coisa que acontece muito dentro de família. Eu quero bem para o meu familiar, eu quero mal. Tem uns contritinhos assim, sabe, Kelly? Tem uns negocinhos. Aí diz, eu quero bem, realmente quer, mas não pode crescer mais que eu. Se ele me passar, se ele, enquanto ele está um pouco mais abaixo, fala, Deus te abençoe. Ok, vai crescendo assim, vai passando o outro, ainda mais se for mais novo. O outro dá uma olhada e fala, rapaz, você vai. Ele fala, eu vou para cima, é propósito de Deus na minha vida. Ele fala, não aceito isso não. E aí começa a gerar aquela disputa. Escuta o que eu vou dizer para você. Sabe o que o irmão mais velho fez pelos irmãos mais novos? Diga o quê? Morreu na cruz do Calvário. E sabe o que o irmão mais novo deve fazer com o irmão mais velho? Diga o quê? Honrá-lo. Mesmo que você cresça mais do que ele, mesmo que você tenha um chamado mais forte do que ele, mesmo que a sua vida profissional se destaque mais do que a dele. Jacó, quando cresceu, Deus abençoou a vida dele com o seu irmão Esaú. Quando ele se encontrou com o seu irmão, ele veio se prostrando, ele mandou um presente na frente, ele chamou o irmão dele de Senhor. Escute, irmão mais velho, deixa o seu irmão crescer. Escute, irmão mais novo, continue honrando o seu irmão mais velho, mesmo que você seja mais alto do que ele. Dá um glória a Jesus aí. Deus quer colocar as peças no lugar. Louvado seja Deus. Agora um detalhe que é uma pergunta: as feridas do que se sentem desprezados. Como você acha, senhorita Solange, como você acha que os irmãos de José se sentiam quando via o pai demonstrando o maior amor por um filho específico, lhe dando presente, adulando ele, tratando ele melhor a cada dia e dia após dia? Então todo mundo condena os irmãos de José quando jogaram José na cisterna. Mas a pergunta aqui é: quem tratou das feridas causadas nos irmãos de José? Porque as feridas foram causadas neles, devido a esse amor desequilibrado, devido a esse relacionamento desequilibrado. O papai, coloca os olhos aqui. Mamãe, coloca os olhos aqui. Irmãos, coloca os olhos aqui. Sabe o que Deus quer? Equilíbrio. Eu vou repetir de novo. Sabe o que Deus quer? Equilíbrio. Sabe o que Deus quer? Mansidão. Sabe o que significa o fruto do Espírito chamado mansidão? Significa o amor equilibrado. Meu Deus, que coisa linda e maravilhosa. Se você ler em Coríntios 12, falando dos membros do corpo e dons espirituais, Paulo vai citando para dar mais honra aos que não têm. Coloque o olho aqui, por favor. Abra o ouvido. Paulo diz: dá mais honra para quem não tem. Os membros menos decorosos, que aparecem menos, dá mais honra para eles. E os que se aparecem mais, que já são membros aparentemente decorosos, dê menos honra para eles. Diga por quê? Para que haja igualdade na igreja. Aí o pastor Ricardo é honrado. O pastor Ricardo é o pastor Ricardo. O missionário Rodrigo é honrado. Não estou dizendo que não é para honrar o homem de Deus, não. É para honrar sim. O irmão Nelson é honrado. O Claudenir é honrado. O Elcio é honrado. O pastor Carlos é honrado. E o irmão que vem, senta na igreja aí, que não está em destaque, mas que ele dobra o joelho e fala: Senhor,
guarda esses obreiros que estão lá em cima. Livra eles da pedra de tropeço. Corta o laço do passarinheiro. Irmãozinho que tem falta de carinho aí, nós somos abraçados e eles não são abraçados. Por que você acha que eu saio daqui em alguns cultos, peço até para aumentar um louvor do hino da harpa, para eu poder abraçar todos da igreja? Porque a ideia de Jesus não é o amor desequilibrado. Dê mais honra ao que menos tem. É o amor de Deus para com a sua vida, é o cuidado de Deus para conosco, e é isso que Deus quer dentro da sua família. Tem gente lá dentro da sua família que é mais honrado, tem gente lá que é mais amado, tem gente que é mais querido, e o outro que não tem muita coisa a oferecer sempre fica de escanteio. Mas eu quero dizer para você, Jesus vem com cura sobre a minha vida, Jesus vem com cura sobre a tua vida, Jesus vem com cura sobre a tua família. Quem sarou as feridas dos irmãos de José? Quem está feliz, diga glória a Deus. Você vai ver algo agora que você vai... Eu vou falar igual eu falei quarta-feira. Quem já chupou manga aqui? Você vai se lambuzar com a palavra agora. Fica vendo, você vai ver se você não vai. É nesse ponto aqui, ó. É nesse ponto aqui, ó. O plano de Deus para uma família pode gerar sofrimento para todos da casa, quando não compreendido. Mas pastor, o plano de Deus pode gerar sofrimento? Sim. Porque Jesus deixou bem claro: a vida não é um mar de rosas. Jesus deixou bem claro que no mundo tereis, mas ele continua dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e você também é um vencedor. Você ouviu um amém? O salmista diz: o justo terá poucas, não, muitas aflições. Mas graças a Deus os versículos não acabam assim, ele coloca uma vírgula e diz: mas o Senhor o livrará de todas. Agora eu vou profetizar. Se o projeto de Deus na sua família gerar algum sofrimento, saiba que Deus vai te livrar de todas. E todo esse sofrimento que um dia foi gerado, Deus vai transformar em cura, em deleite, em prazer, em alegria. Tem uma pergunta, eu vou perguntar, vocês respondem. José foi vendido pelos seus irmãos? Vou perguntar de novo, porque a resposta está muito fraca. José foi vendido pelos seus irmãos? Ok. A segunda pergunta: José foi enviado por Deus? Então vamos ler agora e definir esse detalhe, porque eu estou falando de quando nós precisamos entender o projeto, o plano de Deus dentro de uma família. Abra comigo em Gênesis 45. Eu louvo a Deus. Ô Kelly, sabia que tem coisa que aconteceu na sua vida que você não consegue entender? Mas um dia Deus vai esclarecer. Você sabe que tem coisas que aconteceu na sua vida você não consegue entender, mas que um dia Deus vai esclarecer. Veja a palavra de José, Gênesis 45, o verso de número 8. Quem encontrou, diga amém. Essa é a própria palavra de José. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Você podia dar um glória a Deus mais alto. Lá na frente, quando José se encontra com seus irmãos, ele diz assim: não chora mais não,
E os irmãos dizem: por que, José? Porque não foram vocês que me enviaram, foi Deus que me enviou. Agora fala assim, fala bem forte, traduz isso aí, pastor. Literalmente os irmãos venderam ele. Literalmente. Com os olhos humanos você olha e diz: está sendo vendido, está sendo traído, está sendo odiado, está sendo perseguido. E foi com os olhos humanos, foi traído, foi invejado, foi vendido, foi decepcionado, gerou mágoas no coração de José. Mas lá na frente, quando José entende todo o processo de Deus, ele não olha mais com os olhos físicos, terrenos, mas eles olham com os olhos espirituais. E aí ele diz assim, os irmãos dizem assim: foi nós que te vendemos, José, nos perdoa. E choraram. Ele diz: não, chega de chorar. Sabe por quê? Porque agora eu entendi o processo de Deus. É Deus que me enviou. Eu vou te explicar o que é isso. Tem coisas que podem acontecer dentro da tua família, que por certos tempos, não sei se é um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 meses, 3 anos, 10 anos, 13 anos, como foi de José, que você talvez não entenda, mas um dia, se é plano de Deus, é projeto de Deus, você vai conseguir compreender. Eu disse que você vai conseguir compreender, porque Deus enviou por um propósito maior. E Deus é Deus, Ele é soberano. Você olha o hoje, ou você olha para trás e consegue enxergar algumas coisas, mas amanhã você não consegue enxergar se não for pela revelação do Espírito. Agora o Deus que enviou José, ele olhava para o amanhã, ele olhava para o amanhã, ele olhava para o amanhã. Então Deus pega toda essa situação de dificuldade dessa família, Deus pega todo este quadro de deficiência dessa família, Deus pega toda essa doença familiar e vai transformar ela num projeto dele glorioso. Eu vou repetir, que eu acho que tem alguém que não tem dificuldade na audição. Deus vai transformar num projeto glorioso. Deus vai ainda alcançar o teu pai e a tua mãe. Deus vai ainda alcançar os teus irmãos. Deus vai ainda colocar as peças no lugar e mudar as coisas que precisam ser mudadas. As cadeias serão quebradas, o muro da separação será derribado. Quem não conversa com um amigo ou com um irmão vai começar a conversar. Quem não se dava bem vai começar a se dar bem. Quem não perdoava vai perdoar. Quem não gostava vai gostar. Quem não amava vai amar. Quem não se dava vai se dar. Eu estou profetizando que você vai reunir a sua família ainda e vai se alegrar na presença de Deus. E você vai se lembrar que ainda existe um Deus que vela pela tua família. O diabo está matando irmão de irmão, tio de tia, primo de primo, amigo de amigo, pai de filhos, filhos de pai. Mas eu vou dizer uma coisa: o coração dos filhos se converterá aos dos pais, o coração dos pais se converterá ao dos filhos, o coração do irmão se converterá ao do irmão, o coração da parentela se converterá um ao outro, pelo poder da palavra, pelo poder do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Diga bem forte: tem momentos que eu não entendo. Diga: eu sofro, mas não entendo. Diga: mas por detrás de tudo, o meu Senhor tem tudo planejado.
você anda com Deus?